E o que é que a gente vai fazer? Vocês lembram daquele exercício, né? Principalmente o pessoal ali da turma 2 e da turma 1, tem um exercício, o exercício 1. Eu vou, junto com os colegas aqui, nós vamos tentar ir passando por esses exercícios e a gente aceita sugestões também, tá? Na verdade, se você pode, o ideal seria que você abrisse o seu exercício, né? Você conseguisse abrir o seu exercício e dissesse para a gente, olha, e a questão, sei lá, questão 103. Eu queria que entender por que essa questão 103 aqui tem o gabarito assim, assim, assado. E a gente vai tentar, nós três aqui, responder de alguma forma ou comentar de alguma forma as questões, tá certo? Bom, então, eu vou já de imediato compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar só uma janela aqui, ver se vai. E Maílson, o Cláudio é altruísta, né? Por que, Bob? Você é persistente, né? Ou vai, ou racha, ou arrebenta a caixa. Tem que ser, né? Mas tem que ser assim, uai. Não podemos parar. Não é? Na verdade, meu pai me dizia que para trás nem para pegar impulso, né? Então, vai, vamos para frente, só para frente que a gente vai andando. Então, vamos embora. Vai empurrar dois pequenininhos e empurra um grandão. Aí um fica nas costas de agachado, o outro fica para trás. Exatamente. Muito bem, senhores. Vamos lá, então. Olha só, eu estou abrindo aqui exatamente o simulado, tá? Ou o simulado já, o exercício, e a gente vai tentar ir respondendo aqui como se estivéssemos respondendo o exercício mesmo. Pronto, esse aqui, todos continuam vendo minha tela aí, só me dá o retorno aí, por gentileza. Sim, sim. Tá. Sim, então, olha só, esse exercício, todos vocês têm acesso a ele, tá? Ele tem, se eu não estou enganado, os professores podiam me recordar aí, tem 142 questões, não é isso, professores? 42 a 43. Pronto. Então, tem mais de 140 questões. Vocês, de novo, têm acesso a essa documentação, têm acesso a esse formulário aqui e podem abri-lo aí e ir acompanhando e indicar qualquer... O ruim é que não vai ter a questão, uma coisa que a gente pode até corrigir para as próximas vezes, né? Se é para esse tipo de momento aqui, era legal que a gente tivesse a questão com um número, né? Para a gente poder... Mas, enfim, vamos tentar... E assim, sem muita demora, tá? Porque às vezes pode ter, principalmente o pessoal da turma 1, tem questões aqui que já estão muito batidas. Mas o pessoal da turma 2 também. Tem muita questão que já está batida, porque a gente já fez o encontro síncrono da aula 1 e o encontro síncrono da aula 2. Então, basicamente, a gente já passou pelo PDF 1 e pelo PDF 2, né? Então, muitas das coisas que a gente muitas dessas questões aqui, vocês já são capazes de responder com tranquilidade. Então, vamos lá. Essa primeira questão aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? Agora, eu vou precisar de um negócio, eu vou precisar, para isso não ficar um monólogo, eu vou precisar que vocês me respondam ou interajam comigo aí, abrindo o áudio. Eu não estou vendo o chat, tá? Eu só tenho uma tela aqui. Então, eu vou precisar que vocês interajam comigo para me dizer qual é a resposta. Opa, deu uma microfonezinha boa aí. E aí, pessoal, pode ser? Posso contar com esse áudio aí aberto? Então, você não é monólogo, tá, pessoal? É o Kelvin que deve estar com duas telas, dois equipamentos aí. Fecha o microfone, por favor, Kelvin. Certo. Então, vamos lá. Qual dessa... Eu vou fazer uma leitura dinâmica dessa questão aqui, né? Uma leitura com uma tradução não literal. E aí você me diz, vamos lá, qual das seguintes alternativas, portanto, dessas que estão aqui, não é vantagem em relação, se você compara um team client com um serviço na nuvem. Não é a vantagem de um team client na nuvem, né? Na verdade, num serviço de nuvem. Qual dessas aqui não seria a vantagem? Aí, para a gente saber isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, o que é um team client? Todo mundo lembra? O que é um team client? Tá.
Beleza. Aí, então, conceitua para mim aí, Vinícius. Team Client seria o quê? É um equipamento que ele não tem o mínimo de hardware possível, né? Já que como tudo vai ser feito no servidor, né? Então você tem o mínimo de hardware possível, né? Você não tem armazenamento, né? Você tem pouquíssimas coisas, já que tudo é feito no servidor, né? Isso, show de bola. Aí eu vou pedir para um outro extremo, porque o Vinícius é da geração mais nova, né? Quer dizer, nem tanto mais nova, né, Vinícius? Mas vou pedir para a geração mais um pouquinho antiga, lá do Bob. Bob, Team Client para ti, como é que tu definirias? É um terminal burro, que nem Opa! Olha aí. Ô, eu sou da época do Bob. Eu sou da época do Bob aí, ó. Mentira que o Bob disse que se formou em 73, 76. Mas eu tive terminal burro. Minha faculdade não tinha laboratório com máquina, não. Era tudo terminal burro. Eu já ouvi histórias dessa remota época aí. Olha o outro, Thiago. Galera, Os multisserialzinho. Tinha 160 terminal pendurado no servidor, nas filial. Isso, perfeitamente. Só terminal burro com uma impressora serial. Perfeitamente. Aí o que acontece? O Team Client é exatamente essa mesma figura do terminal burro, só que é um terminal burro à luz da modernidade, né? Então é isso que o Vinícius falou. É um cara que basicamente tem pouquíssimo, se não nenhum poder de processamento, e ele vai ter ali pouquíssima também memória. E um monitor agora de LED, né, um monitor mais de plasma, aquele negócio mais bonito, tela plana e tudo mais, teclado e uma conexão de rede, né, que antigamente lá na época do terminal burro era serial, hoje a gente fala em termos de rede mesmo, Ethernet, fibra ótica, essa coisa toda. Mas o fato é que é um terminal que não tem poder de processamento e tem pouquíssimo, né, espaço de armazenamento interno. Beleza? Mas oi, fala. Contra um i7. Exatamente. Fala aí, quem foi que me chamou? Professor Douglas, antes de o senhor entrar no comentário das questões aí, das alternativas, a gente está com uma fila de espera aí para a sala, vai ter que ir alternando aí entre as telas aí para o senhor permitir. Eita, cara, é mesmo? Então tá... assim, ó, eu na verdade... Ou então passar a gerência para outra pessoa aí. O problema é que eu não sei como é que faz essa passagem de gerência da sala aqui, né? Que está na minha conta institucional. Você sabe como é que faz? O plano B é você me passar a senha aqui pelo WhatsApp. Depois eu troco, eu apago seus e-mails aí. Muito bem. Não, tranquilo, vou passar agora. Ele não tinha pensado nisso, vou passar agora, peraí. Não, pode falar no microfone aí, professor. Não tem problema não. Ninguém anota, não. Pode passar? Então tá. O cartão de crédito também, Cláudio. Peraí, eu vou passar. Douglas, eu tô passando aqui no teu privado, peraí. Porque senão, se eu tiver que alternar a tela aqui, eu não vou conseguir. Tá? Então, esse é o login. Oi, pode falar. É o Zé aqui, viu? Eu estou contando a questão do e-mail de novo aí que só aparece fato, é por isso que eu estou usando o senhor, que é o Zé aqui, tá? Não, tranquilo. Boa tarde. Ricardo, seu microfone tá chiando. Tá chiando um bocado. Bom, deixa eu permitir aqui. Ó, já permiti para mais um aqui. Eu vou tentar, Douglas, se não der certo aí o login, porque faz tanto tempo que eu não logo na minha conta institucional de novo, que eu não sei, eu teria que ver, estou sem saber aqui qual é o e-mail, tá? Mas o fato é o seguinte, qual é a senha? Mas o fato é o seguinte, pede para o pessoal que pediu autorização para entrar e que eu não autorizei, para pedir de novo, tá? Que quando der o sinalzinho aqui, eu passo o comentário para vocês e autorizo. Pode ser? Ok, tranquilo. Beleza. Bom, então como eu estava conversando aqui, Team Client é aquele cliente mais ou menos, né, um terminal burro, e ele quer saber qual é a vantagem do cliente, do Team Client, num serviço, né, um Team Client na nuvem, na verdade, né? E aí? Na verdade, que não é vantagem, né, professor? O que não é vantagem, perdão. Não é vantagem. Bem colocado, viu? Porque tem que ter bem cuidado com esse negócio aqui, desse inglês. Então, qual dessas alternativas vocês marcariam, pessoal? Eficiência no storage. Tá. Quem foi que falou por último aí? Eficiência no storage.
Tudo bem, beleza. Isso é porque o teu áudio está com muito chiado, viu, cara? Quando você abre o áudio aí, fica bem complicado para a gente ouvir aqui. Mas eu escutei o que você disse. Eficiência no story. Você marcaria essa aqui, né? Ricardo, beleza. Só diminuir a sensibilidade do todo mundo ia nessa, não? Rapaz, eu ficaria em dúvida, professor, porque o Team Client, por mais que a gente pense que ele é de baixo custo, se você colocar na caneta, ele não é, sabe? Por incrível que pareça hoje no cenário. Eu ficaria em dúvida entre o baixo custo e o Efficiency Storage. Eu ficaria em dúvida nisso, sabe? Mas as duas primeiras você não tá fora da dúvida, né? Tá. Não, tá fora da dúvida. Beleza. Por quê? Porque facilidade de implantação e gerenciamento é uma vantagem, né? Isso é claro, né? Você pode levar o Team Client para todo lugar, só plugar na rede, tá tudo certo, não tem que instalar nada nele, né? Beleza. Mobilidade é uma consequência aqui dessa primeira. Né? Aí, segundo o Weber, né, está na dúvida aqui entre o baixo custo e a eficiência. Agora, aí entra aquela, como diz sempre o professor Douglas, né? Dica de concurseiro. Douglas, você quer dar a dica de concurseiro aí para resolver essa dúvida? De concurseiro mesmo. Então, aí a gente tem que lembrar um pouquinho do seguinte, né? Quando a Hauer trata o conceito de Cloud X, e aí esse X pode ser qualquer coisa, esse X, né? Pode ser Cloud Game, VR ou AR, realidade virtual, realidade aumentada. Então, a gente está falando de um terminal que, se fosse para utilizar um processamento local, né, a gente teria que ter pelo menos aí uma interface de vídeo com poder de processamento, com alguma GPU, né? E se você leva toda essa renderização para cloud ou para o edge, para a borda da rede, você faz com que o custo do terminal seja só uma tela, né, para input e output de comandos e entrada. Tendo esse terminal mais leve, mais thin de verdade, você consegue baratear o custo, né? Você não vai ter aí poder de processamento nesse terminal. Então, nesse caso, o low cost entra porque como ele não especificou na questão que tipo de serviço é, ele botou Cloud X, então pode ser qualquer coisa, então a gente tiraria aí que seria só a questão do storage mesmo. Perfeito. Eu iria direto de Efficient Storage, porque por menor que seja, ainda existe uma latência a mais aí entre o tempo de leitura e escrita, né, com armazenamento. Perfeito. E aí, a informação, se você tiver na dúvida de tudo, você tem que pensar sempre o seguinte: essa é uma questão de escolha simples. Por quê? Por conta do negócio de marcar aqui, né? Ele é redondinho, você só consegue marcar um de cada vez, tá vendo? Então, é uma escolha simples. Então, se você ficou em dúvida em duas, você tem que ir naquela que é a maior, né? Então, o que não é vantagem, né, em termos de o baixo custo, que você fica na dúvida, porque pode ter um terminal, um Team Client, né, um terminal leve, barato, mas hoje em dia pode ser que não seja tão barato, mas, de fato, independente se ele é barato ou não, a eficiência no armazenamento não é vantagem mesmo, né? Independente disso. Então, quando a questão do concurseiro, é aquela coisa, então, ficou na dúvida, aí você vai por joga com as regras que você tem. Só tem uma alternativa correta. Então, você vai naquela que é a maior, né? Aquela que é a mais... aquela que seria a mais incorreta, né? Se é que eu posso chamar assim. Entenderam, né, o que eu disse? Sim. Beleza. Então, dessa forma, a gente... todos concordam que a gente marcaria a eficiência de armazenamento aí? Nessa primeira? Sim. Tranquilo. Beleza. Sim. Aí vamos partir para essa outra aqui, ó. No cenário de IMBB, aí vamos lá. Esse aqui a gente não pode ter que dormir com isso na cabeça e saber, né? Isso aqui é o quê? Largura de banda melhorada, né? Aí fazendo, só para a gente não perder o fio da meada, lembra, o tripé da IMT 2020 é o quê? Largura de banda melhorada, computação massiva e Baixa latência ultra baixa, não é isso? Exatamente. Então, esse tripé aí tem que ficar na nossa cabeça. E aí, baseado em cada um desses cenários, aí você tem a divisão lá dos releases, né? Cada release, o 15 e o 16, cuida ou foca em um ou num conjunto desses tripés, né? Dessas variáveis que compõem o tripé. No caso do IMBB, o foco é mais no release 15 ou no release 16? Do 15. Quando tá tudo no 15, né? O 16 será no futuro. Perfeito. Aí, veja,
quando eu perguntei, o IMDb é mais focado no 15 ou no 16? Aí a resposta correta seria nos dois, né? Nos dois. Mas no 15, a gente foca apenas no IMDb e só lá no finalzinho é que a gente vai focar um pouco, né? Uma introdução na latência. Beleza? Douglas, quer comentar essa questão aí? À vontade. Se quiser também. Maílson, vai lá, Maílson. Beleza, aí dando continuidade aí, né, no cenário, qual o método de codificação de canal é adotado nos canais de controle da interface aérea? Aí a gente pode seguir por três vertentes aí para conseguir acertar essa questão. É uma questão de escolha simples. Então, de cara aí, o turbo, se você lembrar, isso aí vai estar lá no slide 31 do módulo 2, o turbo é 4G. O turbo, ele é utilizado no 4G. Então, o turbo aí, pelo material ali, você já tiraria o turbo. Ficaria aí o LDPC, o código convolucional e o polar. Aí, código convolucional, isso a gente não viu. Não tinha muita coisa disso. Fica entre turbo e polar, que está lá no material. Como é que conseguiria resolver isso aí? Lá na questão, ele fala que é os canais de controle de interface aérea. Ou seja, é o dado de controle, não do plano do usuário lá. Não é o que o usuário vai consumir. Ali é o que vai ser feito para fazer o controle ali, a gerência daquela interface. Se você for olhar lá no material, na 31, ele vai falar o seguinte, ó, o LDPC, ele tem baixa complexidade e é ideal para alta velocidade. Ou seja, alta velocidade é o que o usuário vai consumir ali de banda, é o que ele vai consumir para vídeo, para os aplicativos dele, coisa do tipo. Então, o LDPC seria o pacote de dados do usuário. O plano de controle é o mínimo. Então, o plano de controle seria o polar. Por quê? Lá no polar ele fala que tem um ótimo desempenho para pequenos blocos de dados. Quando eu vou ter pequenos blocos de dados, ou seja, blocos de controle ali, informação de controle para configuração de canal, configuração de pacote, verificação de erro, eu vou ter poucos dados para isso. Então, seria o polar. Seria o polar aí essa questão. Lembrando que ele falou lá do controle de interface aérea. Isso aí está lá no slide 31 do módulo 2. Tem uma notinha de rodapé lá, e do lado tem aqueles emotion, né? O Douglas ainda brincou aí que lembrasse dos emotion, né, Douglas? Então, exatamente. O correto aí seria o polar. Lembrando, o turbo é 4G, você tiraria, poderia ficar em dúvida entre a primeira e a quarta. Só que o LDPC é para um grande volume de dados. Cláudio, quiser complementar aí o Douglas? Tem uma dica, assim, que para resumir o que o Maílson falou, bem colocado, sempre vocês lembrar do seguinte, está control channel é polar. Se aparecesse na questão traffic channel, é LDPC. Então, com essas duas palavras-chave, com essa sentença, você consegue já matar, porque eles brincam um pouquinho, muda a ordem no enunciado, mas vai estar sempre assim, control channel, polar code, traffic channel, LDPC. Perfeito. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Acho que está bem claro, né? E essa dica aí... o data channel também, que é até o final da sigla lá em cima, o DC lá em cima. Isso. Então, essa dica é fundamental, né? Falou em canal de controle, polar. Falou em canal de dados, LDPC. Beleza? Então, vamos para frente. Essa questão aqui... Agora vai pegar fogo no parquinho aqui, essa questão. Essas duas questões, cara, primeiro, são de múltiplas escolhas corretas, porque a gente sabe por conta das caixinhas aqui, né? Vai vir exatamente assim na sua prova. No seu exame de certificação, no simulado que você vai fazer daqui a pouco, quem ainda vai fazer. Então, essas são as questões que valem mais pontos. Elas valem, se eu não me engano, 20 pontos no exame de certificação. As outras, cada uma delas, tanto verdadeiro ou falso, quanto de escolha simples, valem 15 pontos cada um. Então, veja só. Aqui ele pergunta o seguinte, qual das seguintes, né, seguintes alternativas, é o maior, ou são os maiores desafios na era 5G?
Cara, para quem é da turma 1, a gente já discutiu isso muitas vezes, né? Para a turma 2, acho que a gente não discutiu, não chegou, não lembro agora se nós chegamos a discutir esse tipo de questão, mas é o tipo da questão que eu, particularmente, eu não erraria mais ela hoje se caísse numa prova minha, porque eu já sei o que é que esperam que eu marque, né? Mas a gente vai... Numa questão dessa, você tem que analisar, não tem outro caminho, você tem que analisar uma a uma das respostas. Porque, lembrando sempre, para aqueles ainda da turma 2 que não estão acostumados com a gente, em ouvir a gente falar disso, sempre que você tem uma questão dessa com múltiplas alternativas possíveis de se marcar, quando eu digo múltiplas, é mais de uma, né? Porque sempre que cai uma questão dessa, você pode contar que no mínimo 2 você tem que marcar. Porque se for só uma, pelo menos isso eles deram uma colher de chá para nós, né, a Huawei. Se for só uma, está no grupo das questões de escolha simples. Saiu do grupo de escolha simples, então tem pelo menos 2. Então você vai ter que marcar aqui pelo menos 2 questões, 2 alternativas. Então não tem jeito, você precisa analisar uma por uma. Porque se forem 4 alternativas que você tem que marcar e você marcar 3, você não vai ganhar metade da questão, parte da questão, é 0-0, perde a questão inteira. Então vamos lá. Ele está falando do maior, são os maiores desafios. Maiores desafios, aí a gente vai analisar a primeira aqui, ó. Ajudem aí, professores, por gentileza. Aumento explosivo, ou um aumento grande, muito grande, exponencial, né, de dispositivos conectados. Isso, na cabeça de vocês, é um desafio da era 5G? Me digam. Sim. Sim, sim. Pois é um dos desafios, porque, inclusive, é apoiado num dos tripés, né? Não tem aquele negócio da computação massiva? Aí vamos lá. Exatamente. Quantos dispositivos... Lá no IMT 2020, né, no FreeGPP, na padronização lá do 3GPP, quantos dispositivos por quilômetro quadrado está previsto na documentação? 1 milhão, né? 1 milhão de dispositivos. Então, aí eu pergunto para você, a gente consegue hoje com a rede que a gente tem hoje, 4G, 4,5G, sei lá o que, G, a gente consegue, em 1 quilômetro quadrado, chegar pelo menos perto de termos 1 milhão de dispositivos conectados e bem conectados? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Esse é um desafio gigante, né? Gigante. Hoje, com as torres ou com as células 4G que a gente tem um número reduzido, até porque a tecnologia de rádio ainda está evoluindo, a gente tem um número reduzido de dispositivos que podem estar naquela célula. Não é? E como as células, num quilômetro quadrado, tu vais ter ali o quê? Sei lá, 5 células 4G, no máximo? 5, 6 células? E aí, colocar 1 milhão de usuários conectados nessas 6 células é bem improvável. Então, isso aqui é sim um desafio. Então, marcaríamos ela com certeza. Aí a segunda aqui, ó, latência ultra baixa para comunicação entre veículos. É um desafio? Sim. Perfeitamente. Porque primeiro, como o Bob diz aí também, né? Porque tem que funcionar. Na verdade, se a gente não tiver essa eu costumo dizer o seguinte, esse tripé é fundamental. E eu falava para vocês da turma 2, na quinta-feira agora, que eu, como eu já me considero, já passei da linha do mais ou menos, né? Eu já estou mais para o mais do que para o menos. Então, eu já me considero um ancião dentro dessa área tecnológica. Eu não consigo visualizar isso ainda. Embora eu estude, eu acredite que vai acontecer, eu sei como vai acontecer, mas eu não consigo visualizar ainda. Você dizer para mim que você vai ter, na hora que eu disparar um ping aqui da minha casa, vai chegar lá no Google e voltar em 1 milissegundo, aí eu só quero ver, eu quero prova que isso vai acontecer. Mas o fato é o seguinte, que se isso não acontecer, nós não vamos ter tudo aquilo que se está prometendo na 5G. Não é? Professor Cláudio, saiu um documento agora, início de fevereiro, da ITU, onde eles corrigem isso, já essa perspectiva, e aí fala de 1 milissegundo na borda. E aí, até a borda, né? Utilizando o conceito aí de edge computer, né? Então, aí quando você coloca fim a fim, já mudou aí, já aumentou para 10 milissegundos. Então
Então, veja... Tá no forno, tá no forno. A promessa já reduziu, né? Só que lembrando para a galera aí que o que está valendo é 1 milissegundo para tudo, porque o material é de 2019, que a gente está trabalhando na certificação. Para efeito da prova, isso é uma informação quente agora, tá? O material é de 2019, só lembrando disso. Beleza. Show de bola, Douglas. Essa informação é bem... E aí, assim, e vai ao encontro, né? Pegando essa deixa aqui do Douglas, você, já que tanto o pessoal da turma 1 quanto da turma 2 já estudou isso, né? Ou pelo menos já deveria, porque todos já passaram dessa unidade 2, né? Do PDF 2. Me diga o seguinte, o que é computação de borda, hein? Ou edge computing? O que é? Só para fazer um parênteses. Os VRs, as estações VRs, né? Que você vai utilizar isso. Os próprios carros também, né? Poderiam entrar também no computação de borda, né? Os próprios veículos. Os veículos. O pessoal concorda aí? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Na verdade, olha só. Eu entendo. Fala, pode falar. Eu entendo que é trazer parte da inteligência, do processamento dos dados do usuário para a Herb, por exemplo. Para não ter que ir até o core da rede para ter que depois passar para outro usuário, né? Se ele tiver na mesma Herb, por exemplo, a exemplo. Boa, Lucas. Perfeito. É exatamente isso aí, cara. Essa questão de trazer o serviço para mais perto do usuário, isso não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova, porque a gente tem aí PTTs, né? Tem algumas implementações, CDNs, que já fazem ou já tentam fazer isso, mas tentam fazer isso dentro de um núcleo que não permite instanciamento, né? Então, dentro da arquitetura nova proposta pela 5G, do núcleo orientado a serviço, né, você consegue agora posicionar partes desse núcleo, ou ele inteiro, em vários, ou na rede de transporte, ou na rede de acesso, que você consegue posicionar ou instanciá-lo onde você quiser, inclusive lá na borda, lá na rede de acesso, pertinho do usuário, pertinho do acesso do usuário. E aí, a informação que o Douglas traz é bem antenada com isso, né? Porque, na minha cabeça, eu acho que os caras já pensaram, a grande sacada da 5G foi, primeiro, essa mobilidade de núcleo, né? Vamos dizer assim, a retirada dessa carga física que se tinha no núcleo da rede, transformando o que puder em software para que a gente pudesse ter essa mobilidade e levar esse núcleo ou parte deles o mais perto possível do serviço que o usuário vai consumir, não é? Então, realmente, primeiro, a computação de borda vai servir ou serve de forma definitiva para a gente chegar nisso aqui, né, na latência ultra baixa. Junto com o slicing, enfim, outra que deve ter questões aqui para baixo que a gente vai trabalhar slice, que é outra coisa que surgiu com 5G e que é definitivo para a gente poder ter hoje ou para termos as propostas da 5G todas realizadas, né? Então, de acordo com essa questão aqui, só fechando de novo o parênteses, a latência ultra baixa é um desafio, embora seja uma proposta, é uma coisa que a gente não alcançou ainda, né? Então é um desafio. Tudo bem até aí? Assim, a 1 e a 2 está tranquilo? Sim. Beleza. E essa 3 aqui, ó, handover rápido em redes móveis. É um desafio, não é? Todo mundo sabe o que é handover? Não, eu acho que não para 5G, né? Olha só. Aí foi o Weber que falou, não foi o Weber? Isso. O Weber já participou dessa discussão, não participou? Participei. Perfeito. Embora, vamos lá, o pessoal que não participou dessa discussão ainda, handover é um termo usado para tratamento de descontinuidade, né, ou tratamento de parada, enfim, como uma tradução livre aí, tratamento de descontinuidade. Então, imagina o seguinte, o que ele está dizendo aqui que é um desafio da 5G, o dispositivo seu migrar de uma célula para outra de forma rápida, ou seja, sem perder a conexão, ou perdendo a sua conexão,
por breves instantes, de forma que o usuário nem sinta isso. Aí está dizendo que isso aqui é um desafio da 5G. Bom, aí eu vou acionar o Bob, viu? Bob, que é de telecom, raiz, né? De novo. Eu não. É de telecom raiz. Você é de telecom raiz, rapaz. Olha só, o pessoal de telecom raiz... O pessoal de telecom raiz vai dizer o seguinte para mim. Eu digo isso, eu citei o Bob, vou citar meu irmão também, que é de telecom raiz, trabalha lá na Oi. Esse problema de handover, isso não existe pro pessoal de telecom desde 3G, sabia? Não existe mais. Então, como a gente está falando aqui de 5G, essa resposta envolve a visão de telecom. Não envolve a visão de aplicação para cima. Ou seja, depois da... Vamos lá, modelo OSI. Manja o modelo OSI ali, 7 camadas? Sim. Essa visão está ali na camada, até a camada 2. Da camada 3 para cima, essa visão... Da camada 3 para cima, eu marco isso. Sem a menor dúvida. Agora, da camada 3 para baixo, eu não marco. Por quê? Porque desde a época da 3G, quando você estava fazendo uma chamada no seu celular na 3G, você percebia quando você mudava de célula? Duvido. Imperceptível. Imperceptível. Ou seja, é um problema que já estava resolvido com os algoritmos lá de negociação com as herbes, né? Tá chegando na borda de uma herb, já negocia com a próxima, aí já deixa pronto o controle de admissão, para quando fizer a mudança, a conexão já se estabelecer automaticamente, sem perda de continuidade no serviço que estava sendo consumido. Então, isso já não é mais um desafio desde a 3G. Portanto, na 5G, pior, né? Então, não marca isso aqui. Tudo bem, pessoal? Eu trabalho com RF também. Fala lá. E, assim, até no 2G já tinha mecânica de handover no GSM. Perfeito. E funciona, né? É médio. O que eu acho que seria desafio, né, apesar de da questão não falar, eu acho que a gente já entrou nessa discussão também na minha turma, era a questão de handover em alta velocidade. Aí isso é uma coisa que o 5G, que a gente esperava que o 5G melhorasse. Perfeito. Mas o handover rápido, só até... A gente sabe que até uns 100 km por hora, 80 km por hora em rodovia, funciona muito bem. Perfeito, perfeito. Aí você vê o seguinte, quando vem uma questão dessa, olha só o que você falou aí, handover rápido, né? Aí o camarada pode interpretar que o handover rápido é justamente isso que você falou. Estou num trem bala, lá na Europa, e eu estou querendo lá continuar consumindo meu vídeo lá, sob demanda, dentro do trem. Então eu vou precisar de um handover rápido. Isso já é um problema que está resolvido na 5G? Bom, se a gente está falando do modelo 5G, aí você lembra do modelo 5G? Alguém lembra de um negócio chamado B2B? Lembra ou não? Business to business. Lembram desse modelo da 5G? Pessoal? É o conceito também de verticalização de serviços. Exatamente. Aquela coisa, né, Douglas, que a gente dizia assim, ó, eu não vou mais comprar banda, eu vou comprar o serviço. Então, se eu vou comprar o serviço, eu vou comprar o serviço de stream. Se eu vou comprar o serviço de stream, acabou, eu não quero saber se eu vou fazer handover rápido, handover devagar, se vai ter banda, se não vai ter banda, eu quero receber aquilo. Então, o fornecedor do stream vai ter que ter todo um acordo com a operadora para entregar esse serviço até o usuário final. E aí, se esse serviço tiver incluído fast handover, aí veja, como a gente está lá na aplicação, não está mais no nível de telecom, isso seria sim um desafio para a era 5G. Né? O consumo ou a oferta de serviço a uma velocidade, maior do que 100 km por hora. Né? E aí o fast handover já poderia ser encarado como um desafio da era 5G. No entanto, para a gente polemizar menos, e não, assim, a gente está tentando dar vários fundamentos para vocês poderem raciocinar em cima, né? Porque pode vir uma questão diferente dessa, falando, inclusive, sobre esse negócio de velocidades acima de 200 km e tal, e você precisar marcar essa questão aqui do fast handover. Nesta questão em si, como ele pergunta friamente, sem especificar o que é, ele só diz qual dos seguintes são os maiores
desafios da era 5G, maiores. Então, o Fast Handover não entra como maior desafio, porque não foi dito o cenário. Agora, os 2 primeiros, sem dúvida. Tá? Então, esse aqui não entra por conta disso. E o último aqui entra também, porque a gente está falando aí de um aumento, né, no tráfego, o aumento de banda de dados, né? Ou seja, o aumento de banda de MBB dentro dessa rede aí. Então, claro, se eu vou ter mais dispositivos, eu vou ter maior necessidade de banda. E se eu vou ter maior necessidade de banda, eu vou precisar juntar um monte de tecnologia envolvendo desde a questão de acesso à rádio, né? Ou seja, desde as redes que a gente chama de RAN, né? As redes de acesso, as redes de rádio de acesso, até propriamente questões de software envolvendo o SOC, envolvendo o núcleo orientado a serviço, para garantir que essa largura de banda vai aguentar o aumento de tráfego, ou seja, que essa rede vai aguentar o aumento de banda requerido. Tudo bem? Viu, Cláudio? Oi, fala. Queria colocar mais 2 observações aí em cima dessa questão. A primeira que você falou, os maiores desafios, então, são os principais. Lá no slide 5 do módulo 1, tem explícito isso bem caracterizado. Tem três células lá com as 3 metas, né, os 3 desafios do 5G, que é a latência ultra baixa, a conexão massiva e o MBB. Bacana. Outra coisa que a gente discutiu na minha turma, acho que o Lucas estava tendo um dia, é em relação ao pessoal que estava querendo fazer a prova em português, né, que a prova é traduzida. Eu peguei até um exemplo. O Lucas, por exemplo, ele sabe o que é um handover. No pé da letra aí na tradução, se você for traduzir essa frase completa aí, ela vai ficar transferência rápida na rede móvel. Você vai pensar que a transferência de pacote, a transferência ali dos dados rapidamente, entendeu? E aí você poderia coçar a mão ali para marcar. E seria pego pela tradução, né? Que você traduzir um termo técnico ali, o Google lá não ia traduzir ao pé da letra. E a prova é traduzida nesse perfil aí do tradutor do Google. Isso aí a gente debateu lá na turma também. Show de bola, show de bola. Bom, fechamos essa questão aqui? Tem mais algum comentário? Tranquilo? Não, tá de boa. Show. Bom, aí a gente vai para essa aqui, ó. Essa questão aqui é outra questão que deu uma polêmica. Eu digo para você que errei ela 2 vezes quando fiz o mock, caiu 2 vezes em 2 mocks que eu fiz, né? E errei as 2. Só que na terceira vez que caiu, que inclusive foi hoje, fiz hoje de manhã, eu já não errei mais. Entendeu? Porque, inclusive, tem bem explícito no slide isso aqui, e eu queria que vocês observassem e que o Douglas comentasse essa aqui para nós. Olha, qual dos seguintes benefícios são trazidos, aí fica difícil, né? Mas, enfim, vocês entenderam, são trazidos pelo 5G para médicos e pacientes. Aí tem 4 opções. Douglas, contigo. Beleza, aí as opções tranquilo, né, pessoal? Aí é mais eficiência e oportuno, se você fizer uma tradução mais livre, mais segurança, mais economia, encurtamento, né, ou diminuição da equipe de apoio, do staff, né, da equipe médica, diminuição. Então, aí, bom, o que era a dúvida nessa questão que fez o professor Cláudio errar nos mock, depois ele comentando com a gente decidiu junto e viu que no slide fala, né? Porque como a questão não entra em detalhes, né? Ele fala só assim, trouxe de benefícios para pacientes e médicos, mas não deixa lá, a gente pensou assim, mais segurança, será que trouxe mais segurança? Mas que tipo de segurança ele estaria falando? Será que é a segurança, por exemplo, um médico que está tratando uma doença contagiosa, mas se é uma doença contagiosa, o médico vai ter que ter, de alguma forma, o contato com esse paciente também. A gente até falou, vê o exemplo, por exemplo, da pandemia, né? Quantidade de profissionais de saúde que pegaram o Covid, né? Porque está ali lidando diretamente com o paciente, com um vírus que tem uma alta taxa de transmissão. Então, essa segurança seria no sentido de, por exemplo, imagine uma consulta ginecológica, né? Então, esse contato direto do médico com o paciente poderia gerar algum tipo de constrangimento ou ser passível de algum tipo de auditoria. Então, não ficou claro qual é isso, né? Qual seria o enfoque que a questão traria. Então, assim, para não errar a questão de fato,
Todas as alternativas aqui, pessoal, estão corretas. Eu acredito que vocês já viram, é uma questão bem tranquila, você pode marcar. Então, assim, de fato, ele não especificou que tipo de segurança trouxe a mais, mas sim, no slide aparece que mais segurança, sim, é um dos critérios que fez com que a rede 5G melhorasse essa relação médico-paciente. O Baius até colocou o número do slide aí. Isso. Depois vale a pena consultar o slide lá. O slide, Douglas... Deixa eu aproveitar, Cláudio. Ele tem até uma linha do tempo, né? Fala, Vinícius, para falar. Porque é o seguinte, eu sempre me perco. Quando fala do slide, é só o PDF, assim, slide, ou o PDF que a gente tem um texto? Porque às vezes eu vou procurar a página, algumas vezes eu não consegui encontrar o valor. Assim, o PDF... O rodapé da página tem, página 2, página 3... O PDF é um conjunto de slides, né? Quando a gente fala no PDF, eu acho o erro tem sido esse mesmo. Quando a gente fala PDF, como é? PDF... A página do PDF. A gente fala o número do slide, né? Mas é a página do PDF. Onde tem lá escrito embaixo, número tal. Isso. É porque o leitor de PDF que a gente usa, ele é Conte mais um. Por cada... Aí, tipo assim, o número do slide, por exemplo, está 44, no leitor de PDF aparece 45. Isso. Então, a gente se refere ao número do slide mesmo. Beleza? Inclusive, pode procurar nesse slide que o Maius colocou aí, que tem uma figurinha, né, que ele mostra, inclusive, todas as 4 lá, né? Segurança, tempo, economia e equipe médica. Então, ele mostra exatamente isso. Só para exemplificar o que eu estou falando. Por exemplo, eu vi aqui que o Maius colocou slide 61, né? Uhum. Aí, olha só, eu estou na página 61, que é justamente aquele do EPC NF Function e corresponde a NGC NF, que é aqueles do User Plan Function, Session Mobile Function. É isso que eu estou apanhando um pouco. Mas é o módulo 5. Você está no módulo 2. Ele colocou aí M5 abaixo. É do módulo 5, entendeu? Você tá olhando... Não, pois é isso que eu estou falando. É porque, assim, quando fala só o slide e tal, é porque tem que falar o módulo que se encontra, né? Mas está aí abaixo, o M5, o módulo 5. Não, tudo bem, eu sei. É porque às vezes tem momentos que só fala assim, slide tal, só que não fala o módulo. Aí, entendeu? Aí eu estou falando que eu estou me perdendo. Não, entendi. Mas beleza, entendi agora. Entendi. Então, a partir de agora, quando a gente for fazer referência do slide, porque aqui a gente está tratando de vários módulos, né? Quando está lá na aula... Todos os módulos, tá? Na aula específica né, durante a semana, como a gente já está tratando daquele módulo, aí a gente não fala, né? Já é o PDF 2, a gente já falou, olha, é no slide tal, porque o PDF já é o 2 mesmo. Aqui é porque é de todos os PDF, tá certo? Certinho. Beleza, pessoal, então entenderam isso? Ó? Então, essa questão da mais segurança foi o que eu falei, eu não marquei essa durante 2 vezes, porque foi exatamente o que o Douglas falou aí, eu não entendia mais segurança como isso, mas depois de analisar o PDF direitinho e tal, isso aqui realmente são as 4, né? As 4 opções são o que melhorou, né? Que trouxe de melhor ali para a relação entre pacientes e médicos, que a 5G trouxe de melhor. Bacana? Bom, vamos para a próxima aqui. Verdadeiro ou falso? Essa aqui a gente não pode errar muito fácil, até porque normalmente são as mais fáceis, são as 10 primeiras questões da prova, do exame, né? Então a gente tem que comer elas assim rapidão para sobrar tempo para as outras, que são essas mais pesadinhas aqui. Então, as funcionalidades da rede 5G de alta taxa, baixa latência e conexão massiva, que são essas funcionalidades, podem melhorar o suporte a aplicações na indústria vertical. Verdadeiro ou falso? Maílson, quer comentar essa? Maílson? Oi? Eu acho que ele não está ouvindo, não. Ele não está mais entre nós. Eu pensei que eu tinha caído aqui, cara, como acontece várias vezes. Eu digo, pô, será que eu caí e não estou sabendo? Não, beleza. Ele está ali olhando, mas vamos lá. Só está de corpo presente, tá? É isso. Que nem os alunos nossos, né? Os alunos da faculdade.
Ele deixou a imagem. Fala então, Douglas. Douglas, fala aí então, comenta aí tu. Eu acho que ele foi abduzido. Legal, pessoal. Não, Oi. Olha, voltou. Vamos jogar para ele de novo. Mas eu tive que baixar o áudio aqui e depois deu um pau aqui na placa de áudio. você consegue comentar essa aí para nós? Essa aqui, Qual foi a questão, hein? Leia. Verdadeiro ou falso? Essa aqui, ó. Baixa latência, massiva conexão e suportar vertical. Para a indústria vertical. Se é verdadeiro ou se é falso. Não precisa nem chorar aí, né? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Totalmente verdade isso aqui. Porque o que é a indústria vertical, hein, pessoal? O que é que vocês entendem da indústria vertical? A indústria vertical, ele tende a aumentar massivamente o número de conexões, o número de robôs, o número de dispositivos, ali, principalmente questões de segurança, muitos dispositivos e vários dispositivos, vários sensores conversando entre eles, né? Então, ele vai ter que ter uma massiva conexão, tem que ter uma latência muito baixa, porque um robô vai depender do comando do outro ali para concluir ali no chão de fábrica. Então, é verdadeiro. Perfeito. Ou seja, todas as funcionalidades, todo o tripé do 5G ajuda, né, diretamente, suporta diretamente, ou ajuda a suportar diretamente aplicações dessa indústria vertical, né, indústria 4.0, por conta disso, de todas essas características aí que o Maílson falou. Então, essa aqui como diz o Douglas, né, é questão bônus, né, Douglas? Tem que acertar essas aí, né? Exatamente. Vamos para essa aqui. Essa aqui já vale 20 pontos, então tem que ter cuidado com ela. Qual das seguintes vantagens são experimentadas pelo User Game, ou Cloud User Game, ou seja, pelo usuário de jogos na nuvem? Aí, cara, aí eu vou ter que apelar para quem joga, para quem tem o fone de ouvido de gamer, que é o nosso amigo Douglas. Mas eu vou passar essa bola, professor, pro Herber. O Herber, que é jogador de Dota desde sempre, e que reclama de lag todo dia. Comenta essa coisa. Ele não tem mais lag agora, não. Ele tá full lá agora. 500 mega aqui dá oi, rapaz. Viu? Tá. Mas vamos lá, comenta essa coisa aí. Não é necessário compra expressiva de hardware, né? Isso aí é fato, né? Inclusive eu recebi o convite do Microsoft xCloud, muito bom, cara. Para testar o... Recebi ontem. O game, né? Jogar em qualquer lugar, com qualquer instalação, livre de instalação, livre de upgrades, maintenance. Isso aí com certeza. Com certeza, perfeito. O arquivamento da sua evolução sem precisar... Quando você muda de diferentes devices, né? Também é outra vantagem. Perfeito. E esse terceiro aí, esse último, né? Que como você está contratando serviço, né? Você não vai piratear, né? O negócio, né? Perfeitamente, show de bola. Então, você perceba que é o contrário, o pessoal que está aqui na sala, o Weber é um exemplo disso, né? Que acabou recentemente, conseguiu sua certificação HCIA-RS, não foi? Da Huawei. Diferentemente da prova que você fez lá, essa prova aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, que não é para vocês relaxarem, mas é para você fazer o seguinte, entender que muitas das questões da prova você vai poder, ao contrário de outras certificações, tirar pela sua própria experiência, entendeu? Assim, você vai tirando pela sua vivência e tudo mais. É claro que você precisa ler o PDF, você precisa assistir os vídeos, você precisa interagir com a gente, você precisa participar dessas aulas extras para ir somando as coisas. Mas, questões como essas aqui. Alguém tem alguma dúvida que... Primeiro, jogo na nuvem é você ter o seu Free Fire, sei lá, eu não jogo, tá? Mas enfim, eu me lembrei agora, porque eu sou da época do Doom, né? Lembra? Aquele negócio que... Bom demais. Pois é, eu sou daquela época ali. Então imagina aquilo na rede, né? Na nuvem. Então você não precisa instalar mais nada no seu computador, portanto você não vai precisar de hardware muito, né? Não vai necessitar comprar um hardware muito, muito grande, ou você gastar muito com isso. A sua instalação de jogo, você pode instalar em qualquer lugar, independente de precisar instalar alguma coisa, ou de atualizar, ou de manter, porque você basta ligar seu terminal, conectar na nuvem e jogar. Ponto. Né? E essa coisa aqui do seamless, né? Ou seja, você conseguir
acessar essa nuvem ali de diversos dispositivos, isso é uma consequência dessa segunda aqui, não é? E a questão do copyright, quer dizer, se eu não preciso instalar nada, eu não vou precisar, nem vou conseguir, pelo menos não tão fácil, piratear um jogo que está instalado na nuvem. Portanto, 4 opções verdadeiras. Se você esquece de marcar uma, já perdeu 20 pontos. Problema na certa. Beleza? E essa aqui, ó. Com o desenvolvimento rápido de serviços móveis e a emergência, né, na verdade, ou a necessidade urgente de novos serviços, qual é o desafio da comunicação, face à comunicação, colocado, né, pela comunicação de redes móveis? E aí? Vocês entenderam a pergunta? Eu não sei se vocês entenderam. Sim. Não caí, não, né? Então tá bom. Então na verdade, sintetizando aqui, ele está dizendo que com o aumento da implantação dos serviços móveis e a necessidade de mais serviços, ele pergunta qual dessas alternativas é um desafio, né, para as redes de comunicação móvel. É o rápido crescimento do volume de dados móveis, é o rápido desenvolvimento dos serviços de chamada de vídeo, a diversidade de cenários de serviço, ou é o número de redes, o número de conexões de rede se mantendo, né, em crescimento, ou seja... Essa é mais uma daquelas que fica meio amparada naqueles 3 tripés, né? Perfeito. Então, e aí você o crescimento rápido... Oi? Marcarias qual? Qual delas? O crescimento rápido e o número de conexões aumentando já vão por aquele tripé, né? Isso, perfeito. Aí o desenvolvimento rápido de serviço de vídeo já é algo que já estava bem implementado no LTE, com o IMS. Perfeito. No 4G. Perfeito. E a diversidade de cenários já tem mais a ver com a verticalização. Então, aí você marcaria também. Marcaria também. Então, ficaria assim a tua escolha. Isso. Joia. E aí, alguém discorda disso? Eu gostei das argumentações. Quem foi que falou comigo agora? É o Lucas. Opa, Lucas. Gostei das argumentações do Lucas aí. Professor Douglas, alguma coisa... Eu responderia a mesma coisa, professor. Quem foi que falou comigo? Osiel? Osiel. Marcaria a mesma coisa, show de bola. O Osiel tá com o microfone aí, eu acho que ele tá lá em Confresa, gente, no Mato Grosso. Tô no interior. Não fala assim não, que eu tô do Mato Grosso. Olha, viu? Vai falar com Confresa aí. Na verdade, pessoal, isso é uma brincadeira interna que eu faço com o Osiel, só para contextualizar para vocês, porque na verdade ele é de Vila Rica. Aí eu falo que ele tem vergonha de falar de Vila Rica e a gente fala que é de Confresa. Mas sim, a questão está totalmente correta, pessoal. Os argumentos do Lucas são excelentes. Exatamente isso, Lucas. Show de bola, show de bola. Bom, aí vem essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que a gente até discutiu na nossa última aula, né, do pessoal da minha turma, aula de quinta-feira. Isso aqui é nota de rodapé e questão bônus também. Eu não vou nem comentar isso aqui, eu só quero saber a resposta. Qual foi dessas empresas aí que disse que não vai mais fabricar... Intel, positivo. Vou nem comentar isso aqui. Precisa comentar, não? Porque não tem o que comentar. Intel, é só ler o slide e saber que foi Intel. Slide 32, módulo 2. Vinícius. Pronto. Show de bola. Tranquilo? Posso passar direto essa? Pode. Beleza. Agora, essa de verdadeiro ou falso aqui, essas duas, questões bônus também. A gente não pode perder, hein? E aí eu vou pedir para o Maius comentar isso aqui sobre o RLLC. Verdadeiro ou falso, Maius? Vamos lá, outra baixa latência no módulo NSA. Lá na release 15.16 lá do IMT 2020, ele fala que para você conseguir a ultra baixa latência, você precisa ter o 5G ponta a ponta, o 5G completo, né? E aí o 5G completo, ele só vai ser possível no standalone. No NSA, ele vem para suprir ali os anseios dos usuários para melhorar a banda, né? O pessoal aí precisa banda maior, às vezes nem precisa, né? Mas quer ter a banda ali melhorada no móvel. Então, no NSA, ele vem para melhorar só o quê? A banda larga móvel melhorada. Então, essa questão aí seria falsa.
A ultra baixa latência só seria possível com o núcleo 5G, o core 5G, a borda 5G, o New High Delay 5G. Então, essa questão aí seria falsa. Tá bom. Então, deixa eu só tentar fazer uma consideração aqui. Ó. Ultra baixa latência não pode ser... Ah, não, eu comi... Pegadinha. Aqui, professor. Eu tô falando que hoje eu tô aluno. Eu já estava aqui pronto para... Hoje eu tô só esperando aqui, professor Vinícius. Aí nessa ainda agora aqui em cima, lembra? Não, mas não foi nem isso. Hoje eu tô como aluno. Eu deixei o microfone mutado. Eu fui lá pro além, que Chico Xavier teve que me buscar para trazer para a sala de bola. Agora eu comi bola aqui que não é. Ele fala que não é, então é verdadeiro. O ultra baixa latência não é suportado no módulo NSA. Estou falando que ele está possuído? Pelas justificativas. E aí, gente, eu não bebi hoje não, viu? Pelas justificativas que... Galera, mas foi bom isso ter acontecido, porque aquela questão da leitura rápida. Assim, acho que tem 90 minutos para fazer, são 60 questões, dá tranquilamente, mas lê com calma. Não vai só passando o mousezinho em cima, assim, do rápido, aquela leitura dinâmica, que ela não é tão dinâmica assim, não. A questão de não empolgar demais, né? Eu assumo, não foi de propósito para fazer, para vocês se atentarem, não. Errei mesmo. Tá certo. Porque às vezes a gente se empolga achando que sabe, a questão é rápida, né? Tipo assim, não, isso aqui eu já sei, tenho certeza, e esquece de ler o Keynote. Porque quando o Cláudio falou para mim resolver, eu bati o olho só no quê? No ultra baixa latência e no modo NSA. Pois só olhou isso aqui, né? Fez a pena. A leitura dinâmica, ela não é tão dinâmica, né? É verdade. Cara, e olha só, isso aqui, cara, é um exemplo, claro, você imagina, isso aqui são 15 pontos. Aí imagina, numa prova dessa, você erra um negócio assim, mas você fica com 585 pontos. Por causa de um negócio desse, você não certifica. Então, tem que ter cuidado, né? Quanto mais você fizer esse exercício, quanto mais você errar e ver o que foi que você errou, aí, pô, eu errei, eu sabia que segui, só que eu esqueci do Keynote. Aí, quanto mais você fizer isso, mais atenção você vai ter. Beleza? As duas Vamos lá. Né? Ou a negação ou else. Exatamente, Bob, exatamente. Vamos lá, 5G usa Edge Compute, olha aí, para o carregamento de tráfego, garantindo a baixa latência. E agora, verdadeiro ou falso? 5G usa a computação de borda para overload de tráfego, garantindo a baixa latência. O Douglas falou isso ainda agora, inclusive trouxe uma notícia, não foi? E aí, Douglas, verdadeiro ou falso essa? E aí, galera, me ajuda aí, estou com dificuldade. Vou falar no inglês do Tocantins, true. Só lembrando, gente, o pessoal que é de fora, o Herb é uma cidade aqui que tem 600 habitantes, chama-se Brejinho de Nazaré. E tem 6 vereadores e prefeito, viu? Com esse que mais. Não, moço, eu sou diante de Brejinha, na fazenda, tá? Pessoal, agora interessante aqui, quando a gente fala de Edge Compute, a gente pensa que é uma coisa muito fora do que a gente está trabalhando, né? A gente está falando do quê? Trazer poder de processamento, né? Hoje fala muito do conceito de mini data center. Claro que você não vai trazer o core da rede, você vai ter, mas você vai ter toda aquela parte de automação, então que usando lá Kubernetes, OpenShift, né? Linguagens para automação como Ansible, Chef, Puppet, tudo isso, né? Está falando de soluções de virtualização a nível de aplicação e virtualização a nível de rede. Então, a gente está falando de programação P4, SDN, são todas tecnologias que já existem, já são consolidadas e vai possibilitar que você traga de forma automatizada esse poder de processamento para perto da estação base, para perto da GNodeB, né? Então, hoje usam isso, está na ITU-R, o conceito de mini data center. Então, a tua GNodeB, a tua estação rádio base, ela vai ter esse poder de processamento. Então, vai ter solução de virtualização lá, usando container, ou usando máquina virtual, ou usando aplicação de orquestração, como Kubernetes, OpenShift, né? Podman. Então, todas essas coisas que a gente já mexe no dia a dia, essa automação que a gente implementa na infra hoje, né? A gente fala muito de DevOps, é o DevOps que vai garantir isso, essa computação de borda, né? Perfeito. Deixa eu só pegar essa tua bola aí, Douglas, e perguntar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Queria perguntar aqui, vou chamar nominalmente. Ricardo Ferreira, tá aí, Ricardo Ferreira? Tá ouvindo nós? Ou tá só de corpo presente também? Se não tiver, chama o outro Ricardo aí, ó. Tem 2 Ricardos.
Cadê o outro Ricardo? Quem é o outro? É Ricardo o quê, o outro? Rabelo. Ricardo Rabelo, tá aí, Ricardo Rabelo? Estamos aqui. Ô, Ricardo Rabelo, então vamos lá. Ricardo Rabelo, o Douglas falou aí em G-Node-B, né? Como pode ser que caia uma questão dessa? Eu quero saber assim, como era o nome das estações, das estações base, né? Das BTS, das estações rádio base, da 4G e da 3G. A gente sabe que a G-Node-B é a estação base da 5G. E da 4G e da 3G? Qual é o nomezinho que dá para elas? Eu não entendi a pergunta. Pode consultar o material aí, rapaz. O material do módulo 2. Eu não entendi a pergunta. Qual é o que você falou? É o seguinte, tem um nomezinho que a gente dá para as estações rádio base nas redes, né? Na rede 4G, na rede 3G e na rede 5G. As LERB? Isso, as estações rádio base, exatamente. Aí tem uns nomezinhos bonitinhos que eles cobram na prova. Você lembra? Não me recordo agora. Beleza, vamos ver quem lembra aqui. Vinícius, lembra? O Lucas lembra, o Lucas Gonçalves. A 4G é a Node-B, a 3G é a Node-B e na 2G é a BTS. Repete aí para nós, por favor. Na 4G chama-se eNode-B, na 3G Node-B e na 2G BTS. Perfeito. E na 5G, a G-Node-B, né? G-Node-B. Show de bola. Então, isso está tudo no material, tá? Nota de rodapé do material. E eu já vi questão de mock perguntando isso. Questão assim, que vale 20 pontos, você marcar, entendeu? Os nomes. E é bom ter isso aí na cabeça, porque para perder questão assim não é muito legal, não. Mas, enfim, era só um parênteses, aproveitando para lembrar vocês aqui. Bom, aí vamos para a próxima. Durante a padronização do 5G, Oi, fala. Deixa eu pedir uma gentileza. Ou não. Tem como você procurar uma questão chamada aí, falando sobre NSA? Eu estou com uma dúvida nela. Tem. Tem como pesquisar aí, ó. Which of the following NSA networking? Tá, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só responder essa aqui, aí a gente procura a tua, pode ser? Beleza. Tá. Só essa aqui é bem rapidinho, ó. Durante a padronização do 5G, qual dos seguintes é o SA, é desenvolvido na arquitetura SA, ou seja, na arquitetura standalone? Fase 2.2, fase 1.1, fase 2.1, fase 1.2. E agora? Nota de rodapé? 1.2. 1.2, perfeitamente. Por que 1.2? Porque vocês leram no manual, certo? Leram no PDF, sim? Certinho, decorei. Pronto, é exatamente isso que tem que acontecer. Isso aí, segundo nosso amigo Douglas, que está rindo ali, né, pode até me ajudar, isso é nota de rodapé, né, Douglas? Não tem, ou sabe ou não sabe, e se não souber, passa para a próxima. E não tem recurso para correr atrás da questão. Exatamente. Bom, deixa eu fazer o Ctrl F aqui. Fala aí, Vinícius, como é que era a questão? Procura aí por 4G, Cláudio. 4G. Beleza. Essa aí? Não, mais para frente. Pode, isso. Essa. Não, mais uma. Essa. Não, mais. Peraí. Isso, essa daí. Eu não entendi o porquê. Beleza, vamos lá então. Vamos nela. Peraí, CCM. Só que aqui ela tá múltiplo questão, né? Uhum. Porque quando eu a fiz, ela aqui estava só, eu não sei se foi erro, né? Mas ela tá só single choice. Mas de qualquer forma. Pode ter sido erro, porque a gente esse aqui já é o exercício da turma 2, sabe? Aí alguns daquelas questões do exercício da turma 1 que estavam com aqueles erros, a gente ajeitou. Então esse pode ser o caso. Ô, Cláudio, só uma dúvida. Vinícius, foi no exercício ou foi naquele simulado oficial? Simulado 2. Foi no simulado oficial, tá vendo, Cláudio? Tá. Vinícius, foi erro de edição mesmo. E o pessoal até acatou o recurso de vocês. Não, então beleza. Processar a nota aí. Porque a questão foi considerada para todo mundo. Por isso que eu... Agora... Não, tudo bem. Agora, só uma coisa. Eu assim, aproveitando só para tirar uma dúvida. Teve uma questão, eu sei que o Cláudio falou sobre ela, eu não sei se já tem postado, que era a questão de calcular... deixa eu ver se eu lembro. Calcular o número máximo de estações que pode ter dentro de uma célula com uma banda e tal, né? Como é que calcula aquilo, Cláudio? Eu não sei se tem um material, não sei se você colocou. Cara, eu coloquei lá no Classroom, certo? Eu postei lá no Classroom. É uma continha agora, eu não vou saber ela de cabeça aqui, não. Tranquilo. É uma regra de 3, sabe?
Uma regra de 3 bem... Inclusive, eu coloquei a regra de 3 simples, né, a fórmula, e coloquei também a URL do site que ensina a fazer todas as outras contas, que essa aí é a mais simples de todas. Tem outras contas que ensinam a potência da estação em relação à distância, tem várias outras continhas, sabe? Área de cobertura, okay. Mas essa aí do número de estações, né, número de terminais possíveis dentro de uma determinada portadora, é uma regra de 3 bem simples. Mas foi bom você colocar, porque aí eu já vou lembrar disso e já posto no grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram eu acho que eu não postei, só coloquei no Classroom. Ok, beleza? Mas é bom que essa questão tá mesmo. Então vamos para essa daqui, ó. Escreve aí, só para eu ter a certeza. Tailored, T-A-I-L-O, aí, essa, pronto, beleza, essa daí. Certo, vamos lá então, vamos a essa. O esforço das funções. Qual das seguintes funções podem ser, né, tailored para Smart Grid, para leitura, medidor de leitura, serviço de medida de leitura em Smart Grid. Pode ser usado, né? Na verdade, pode ser maximizado. Aí. Tailored é sob medida. Pode ser colocado, né? Aplicado. Sob medida, isso. Exatamente. Bom, e aí? Vamos... Douglas, quer analisar isso aqui, não? Porque, ó, Smart Grid, todo mundo lembra o que é Smart Grid, não, professor? Sim. É um conceito que tem a ver com distribuição de energia, né? Isso. Energia. Então, o que ele está falando, o que ele está se referindo aqui é serviço de leitura, né? Leitura, na verdade, é medida, né? Leitura, ele está falando aí de medida, medidor de Smart Grid, ou seja, em Smart Grid. Certo? Então, qual dessas alternativas aqui pode ser uma função que caiba, né? Uma função aplicada diretamente nesse tipo de serviço de leitura de Smart Grid. Aí a gente dá opções aqui. Gerenciamento de mobilidade, gerenciamento de terminal, função de carregamento ou gerenciamento de seção. E aí, o que é que vocês acham? Eu vou pela carregamento, pela lógica. Essa aqui? Porque assim, pensando que nosso serviço de Smart Grid que pode aplicar no Smart Grid, seria isso? Exatamente. Pode, na leitura de Smart Grid, na leitura, tá? Na medição de Smart Grid. Eu tinha colocado terminal, porque eu achei que como era para ler eu achei que se é um serviço de leitura, eu baseei mais no terminal. Aí eu não sei se realmente é isso, né? Vinícius, é uma interpretação factível mesmo, porque a gente está pensando que é a última milha, né? A gente está falando lá do medidor, por exemplo, que está na casa do usuário, né? Exato. Só que a questão ela não especifica. Então, eu posso fazer, por exemplo, medições do serviço na geração, no transporte, na distribuição, em qualquer um do pipeline da Smart Grid. Ok. A questão então, ela é mesmo, ela não deixa, a gente leva a gente a pensar que está falando de última milha, lá do medidor da energia na casa do cara, lá de conexão massiva, e muitas conexões, né? Mas como ele não fala em qual parte da rede vai estar sendo feitas as medições do serviço, e nem que tipo de medição a gente está falando que você pode fazer isso na geração, no transporte, né, ou na transformação. Então vai ser mobilidade. Vai ser mobilidade. É mobilidade mesmo. Agora eu entendi, então. Eu estava com dúvida nisso, porque eu estava achando que era na última milha. É totalmente factível o teu entendimento aí. E aí, quando essa situação cair, infelizmente, a gente vai ter que, nesse caso aí é single choice, né? A gente vai ter que jogar nos 40% lá que a gente pode errar. Sim, perfeito. Claro que a gente vai querer acertar a questão, mas é factível esse teu entendimento. A gente fazendo... Então, porque se eu não me engano, Cláudio, e Maílson também, porque acho que já caiu outras vezes, eu sempre ia no terminal, só que eu via que errava e eu não me recordava de como é que fala? Pedir qual que é a explicação, mas agora eu já não erro mais, beleza. Realmente, Vinícius, caiu algumas, mas eram falando na última milha, na distribuição, vinha alguma coisa assim, um adicionalzinho, distribuição, milha, ou então uma sigla que eu ainda vou procurar e colocar aqui no slide, uma sigla que é uma funcionalidade de medir. Eu vou pegar ela aqui, que é a nota de rodapé, e vou colocar aqui no chat também, que cai e é terminal, tá? Perfeito. Não, beleza. Uma outra coisa, se depois vocês puderem explicar, talvez no final, ou, sei lá, pode colocar até escrito,
É que eu tento entender o que é esse tal de backhaul. Backhaul, né? Acho que é backhaul, mid-haul, eu sei que tem front-haul também, não sei. Mas depois, não precisa ser agora não, tô falando depois, é porque eu só queria entender o que é, tá, Douglas? Depois você, o Cláudio, o Maílson. O backhaul não seria o backbone, não? Exatamente. É o é o backbone? É um backbone móvel, né? Isso. Beleza. É usado na wireless, muito no wireless com backhaul, né, para a definição de front-haul, última milha, né? Rede de acesso. Backhaul, transporte na rede móvel. Ok. Não, beleza, então, entendi. Agora ficou mais tranquilo. Valeu. Só aproveitando aí, essa questão de baixo BI, ela não seria passível de impugnação, não? Essa aqui que você fala? Essas aí, porque... Não, essa eu acho que não, cara. Não, porque assim... Se fosse da Fundação Carlos Chagas, a gente podia entrar com recurso, porque o pipeline lá é um pouquinho, né? Mas como é da HAL, a gente não vai conseguir, não. Porque ela seria 20 GHz, né? Mas você concorda que todos estariam certos, porque acima de 5 GHz vai estar o 20, ou acima de 20, né? Mas aí é a questão de você ver o material, né? Tá? Aí a pegadinha. Ele fala do release. O material não cita ali em nenhum momento alguém que usa a frequência 11, a frequência 15, por exemplo. Exatamente. É mais a 28 e próximo da 28 ali. Principalmente, inclusive o Japão. Exatamente, porque ele fala de 5G, ondas milimétricas 5G, né? Então, é a 20 GHz mesmo. CCM? Oi, fala. Posso mais uma aqui? Pode, claro. Procura aí pro cadê? Penetration Loss. Penetration? P-E-N-E. Isso. Essa daí que eu queria entender sobre se é verdadeiro ou falso. Eu realmente não entendi a afirmação. Porque a banda de alta frequência, né, de ondas milimétricas, por causa, né, da alta frequência de ondas milimétricas, a baixa penetração dela é muito baixa. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de onda, a gente tem, quanto maior a frequência da onda, você está vendo minha tela? Está vendo eu? Estou vendo, pode falar. Com a mão aqui, né? Quanto maior a frequência, né? Ou seja, o intervalo da onda acontece numa frequência muito grande, ela começa a fazer isso aqui, né? O tempo todo. Quanto mais alta a onda, menor vai ser o comprimento dela. Certo. Portanto, o alcance vai ser menor. Ok. Vinícius, no slide 26 do módulo 2 tem um desenho bacana para a gente ver sobre isso aí. Era uma dúvida minha também, eu tive que me recorrer a ver esse questionamento aí, entendeu? Ok. Mas então isso aqui seria uma verdade, né? A perda de penetração por você é muito pequeno. A perda de penetração dela é muito pequena. Não, ela não é muito pequena, é muito grande, né? Ela vai penetrar pouco, né? Entendeu? Ou não? Não, eu estou tentando raciocinar em cima aqui, Cláudio. Olha só, o que é que você entende por perda de penetração? Quer dizer, ela não alcança muito, né? Ela não alcança. Né? Então, se você diz que a perda de penetração dela vai ser pequena, você está dizendo que você está afirmando o contrário do que é, né? Porque a perda de penetração dela é alta, é grande. Okay. A questão como assim, não é aquilo. Exatamente. Então ela é falsa aí, na casa. Exatamente, é falsa. Beleza? E demais. Uma forma de lembrar, pessoal, é lembrar do conceito lá de rádio AM e rádio FM. Isso. Então, por exemplo, a rádio FM seria, uma analogia bem grotesca, as ondas milimétricas, né? Então, ela tem um alcance maior. Então, uma rádio FM, ela pega num conjunto de municípios menor naquela abrangência, né? E a rádio AM, inclusive, muito utilizada em comunicação militar até hoje, por causa do alcance, né? O tamanho da onda, a amplitude da onda é maior, o alcance da onda também. Então, lembrar de rádio FM e rádio AM. Então, a FM seria as milimétricas e a AM, isso. A sub 3G lá. Sub 3G. Ok, beleza. Ou C-band. É só lembrar que quanto maior for o comprimento da onda,
mais alcance ela tem, né? Quanto menor o comprimento da onda, ela vai bater em qualquer local e vai espalhar, ou seja, qualquer objeto vai atenuar sinal dela, né? Então, qualquer obstrução ali vai impedir dela penetrar. Isso Fala. Uma outra observação interessante, pessoal, é lembrar que as ondas milimétricas, aí tem questão disso também no MOC, nas outros exercícios que a gente fez, ele é utilizado como suplementar, ou seja, para fazer o hotspot, né? Então, onde tiver uma grande, por exemplo, imagina o Rock in Rio, né? Então, você coloca lá uma frequência de 28 GHz, por exemplo, utilizando uma tecnologia do tipo MIMO 3D Beamform, e você atende todo o pessoal que está no Rock in Rio ali, porque ele é um hotspot, vai ter uma grande concentração de pessoas naquele local, né? E ele não é usado como a principal tipo de onda na cobertura 5G, né? É só para hotspot, justamente porque é um pequeno. Mas a MIMO 3D Beamform serve para todos, né? Não só para milimétrica. Serve para todos, A gente fala milimétrica porque, como a gente está falando do conceito de hotspot, né? De grande concentração de dispositivos, pela quantidade de pessoas melhor, ali, né? Exatamente, vai atender melhor. Que é o caso do Japão, né? O Japão usa muito porque tem todo o conjunto de ilhas que formam o Japão é menor que o Tocantins, por exemplo. Então eles conseguem, e tem uma grande concentração populacional. Então eles colocam alta frequência, né? Ondas milimétricas para atender, porque a concentração de pessoas seria muito grande. Então pronto. Então vou aproveitar só para tirar uma dúvida com relação a isso, porque quando está falando de ondas milimétricas, eu sempre entendo assim, que seria algo, por exemplo, uma quadra de palmas. E qual a extensão de uma onda milimétrica? Aí, Vinícius, aí você vai ter... É difícil afirmar isso, mas onda milimétrica extrapola um pouco o ambiente indoor, não é? Essa onda de 20 MHz, mas é como se fosse... É pequeno. O ambiente... Você não pode ter muito obstáculo. Não, pois é. Se você dissesse assim, em termos de raio, né? Tem uma contazinha que você faz, aquela conta que eu te falei, né? Para você determinar qual a área de cobertura, considerando a potência do rádio. Então, tem uma continha que aí você faz e consegue chegar no raio dessa cobertura. Mas eu não sei dizer, uma onda de cabeça, eu não sei dizer de 20 MHz, quanto é que vai chegar. Mas, por exemplo, pegaria 3 quadras ou 4 quadras de palma? Não chega nisso, não. Chega a isso? Não. Então, pronto. É mais ou menos isso, só para... Nesse caso aí, Vinícius, poderia até pegar a quantidade de quadras, mas aí você tem que botar mais estações base, né? Exatamente. Então, vai ser bem poluído do ponto de vista de células, né? De estação base. Isso. É como se fosse uma estação. Se você colocar, por exemplo, fazer um paralelo bem tosco, né? Com um hotspot WLAN, por exemplo, a cobertura é bem pequena, né? Porque dá 80 metros, 100 metros. Mas se você colocar vários ali usando WDS, você estende essa coisa, mas aí começa a ter degradação, começa a ter um monte de outros problemas. Mas basicamente as ondas milimétricas servem para resolver esses problemas que o Douglas falou, para atender um show ou uma área onde tem muita gente a ser atendida e não compensa colocar uma torre, uma G-Node B, e aí você faz essa última milha, né? Entrega essa última milha com ondas milimétricas. Ok, beleza então. Ok. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sei que já são 17h21, mas eu queria saber o seguinte, de vocês, quem quiser pedir questão aí, me manda que agora que a gente já está aqui no procurar questão, manda aí que eu procuro. Eu quero pedir. Vai lá. Ele pergunta, né, qual das seguintes declarações sobre o 5G NSA Network está incorreto? Bota para pesquisar 5G NSA. Tá, deixa 5G eu ver. antes. 5G antes? Tá. 5G NSA. 5G NSA. Opa, 6 não. 5G NSA. Essa aí, né? É isso. Pronto. Vamos lá, Douglas, quer comentar essa? Maílson? À vontade. Essa é de escolha simples. Qual dos comandos das declarações abaixo sobre 5G NSA, como redes 5G modelo NSA, né, padrão NSA, está incorreta? E aí? Olha só, a primeira diz que o downlink user e o plano de usuário e plano de dados podem ser transmitidos para o UE através da eNode B. Essa questão vai ser respondida através de uma figura que tem no PDF 2. Eu só não me recordo, se alguém puder me dar um help aí, qual é
Ela também, professor, foi feita naquela aula extra que a gente fez na aula extra. No material oficial não tem. Verdade. Tá, gente? Essa informação... É página 22. Em 22. Mas ele não ensina, ele não mostra diretamente naquela imagem, não. Tem uma imagem um pouquinho melhor que a gente pegou do TRIGPP mesmo, do órgão que especifica isso. Tem uma aula extra sobre arquitetura. Lá ele mostra a sinalização, mas ele não deixa claro de que lado vem a sinalização, se é pelo eNodeB ou se é pelo GNodeB. Certo. Aquela imagem não é conclusiva, a gente teria que chamar um VAR, né? Aí o VAR é o TRIGPP. E aí a gente pegou uma outra figura, colocamos numa aula extra e botamos isso no PDF. Tá, Mônica? Não sei se você lembra. Mas a gente vai comentar essa questão aqui e a gente já tira as dúvidas dela. Beleza, então, ótimo. Ok, obrigada. A Rocha, Douglas. Então, legal, pessoal. Então, lá, fala assim, o plano, né, o downlink do plano de usuários dos dados são enviados do terminal móvel, do equipamento do usuário, né, o E, através do eNodeB. Se você está falando de 5G NSA no standalone, a gente está falando necessariamente de dual connection, ou o que a gente chama de terminal multistream. Então, é um terminal que fala 5G e um terminal, né, esse mesmo terminal tem uma interface que fala LTE, né, fala rede 4G. Tá? Dependendo de qual arquitetura, ele vai sinalizar, ou ele vai fazer o plano de controle por uma interface e o plano de dados, a grande massa de dados que vai ser transferido pela outra interface. Geralmente, nesse cenário de arquitetura envolvendo NSA, o dispositivo móvel, como eu falei para vocês, tem duas interfaces e a parte, né, grande de dados, a parte de plano de dados, de downlink, né, a grande transferência de dados é feita pela interface 5G e a parte de controle pelo eNodeB, tá certo? Por quê? Porque são pacotes menores, então vai pela interface de controle na rede LTE, tem menor capacidade de vazão, né? Então aqui, nesse caso aqui, é correto. Ele está perguntando qual é incorreto. De fato, ele pode enviar tanto pelo eNodeB como pelo GNodeB, né? O terminal, ele é multistream. Então, essa questão aí, a primeira alternativa está correta. Então, ela não entra nessa alternativa aí. Bom, ele fala, a sinalização do equipamento do usuário pode ser encaminhada somente pelo eNodeB? Eu acabei de falar na alternativa anterior que pode ser feito tanto pelo GNodeB como pelo eNodeB. Então, toda vez que a alternativa vinha, gente, com always, né, sempre, ou only, somente, muito cuidado com essas alternativas. A menos que ela esteja muito amarrada no cenário. Então, se é aquela dica de concurseiro, tudo que fala sempre vai acontecer aquilo, ou somente nesse cenário vai acontecer isso, sempre corra dessa questão, tá? Mas nesse caso aqui, a sinalização pode ser encaminhada somente pelo eNodeB? Pode sim. Nesse caso, pode. Ele pode enviar tanto pelo GNodeB, como pelo ele pode fazer somente pelo eNodeB? Pode também. Então, essa questão, ela dá dúvida nessa alternativa aí. Não sei se ficou claro, depois eu posso voltar e explicar cada ponto aí, se ficou alguma dúvida. Só para resolver a questão, e depois a gente volta para tirar alguma dúvida. Em relação aqui, o plano de usuários, né, o downlink, a parte de download de dados, pode ser, eu não estou enxergando, pode ser feita, né? Através do GNodeB. Pode. Né? Eu falei para vocês, pode ser feito tanto pelo eNodeB quanto pelo GNodeB, por ambas as interfaces do terminal móvel, né? O terminal multistream, dual connection. Pode sim. Então, agora aqui que está a sacada. Bom, eu estou falando de NSA, correto? Sim. No standalone, eu uso core da rede 4G, core LTE, chamado de EPC, e a rede de acesso pode ser tanto 4G como 5G, né? É por isso que tem algumas pessoas que falam que a 5G NSA falava anteriormente que 5G NSA não era 5G pura, de fato, porque o core é rede 4G ainda, né? O core é o core LTE, né? O core é PC. Então, o que ele fala? A sinalização do terminal, do equipamento do usuário, né? User equipment, pode ser diretamente enviado para o GNodeB. Então, a sinalização... Aí tem que passar pelo LTE, não? Exatamente. Por isso eu marquei essa por causa disso, porque tem que passar pelo LTE, né? Exatamente, porque no standalone ele não tem core 5G. Então, tem a comunicação direta do GNodeB para o usuário, para o equipamento do usuário. Ou seja, passando pelo core 5G.
Não, ele tem que passar pela rede LTE. No caso da sinalização, se for NSA, a sinalização tem que acontecer necessariamente pela rede 4G, né? Na verdade, ela pode acontecer em ambos, né? Ela pode acontecer tanto a sinalização pode ocorrer tanto numa interface quanto na outra, mas nunca diretamente só pela 5G. Nunca só diretamente pela 5G. Perfeito. Porque ela tem core, novamente, 4G. Tá? Ela entra pela LTE e sai no rádio pela 5G. Exatamente. Perfeito. Tranquilo, Mônica? Clareou um pouquinho? Eu acho Mônica? que sim. Mônica. Quem cala consente. Quem cala consente, né, Mônica? Não, mas qualquer coisa, se tiver dúvida, gente, ainda nessa questão, necessariamente, pessoal que é da turma 1, pessoal da turma 2 não viu isso ainda, pessoal da turma 1 tem isso lá no Google Class, tá? Na aula extra sobre arquiteturas no standalone e standalone. Só para deixar claro, né, Douglas, que o pessoal da turma 2 não viu isso ainda, porque isso aí não está diretamente no material, não está explícito, né, no material, são coisas, inclusive tem questões relacionadas a essas arquiteturas que são o que a teoria, a padronização chama de options, né, que são opções intermediárias dentro de cada uma das arquiteturas, SA e NSA, que não tem, é uma coisa que é cobrada no exame e que a gente identificou que não tem no material. Por isso que a gente preparou um material baseado no FreeGPP, né, baseado numa imagem do padrão, para poder colocar como material extra para vocês. Mas ainda vocês da turma 2 ainda não chegaram lá. Mas vamos ver sim, não vamos ficar sem conteúdo, não. Claro. Vamos Beleza? lá, pede mais questões. Vamos responder essa de baixo aí, que já fala do conceito de terminal multistream. Ó. Pronto, show. Vamos lá, e aí? Qual das seguintes técnicas podem ser usadas para resolver o uplink, o problema de desbalanceamento, né, entre uplink e downlink na rede de rádio 5G? Olha aí, questão legal e que pode... É meio que direta essa questão, né? Para quem consumiu o PDF2, ou seja, o módulo 2, já dá para ter uma ideia aqui, né? A gente está falando de balanceamento ou desbalanceamento. A gente sabe, a gente é acostumado a ver isso, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um link que tem tanto de download e tanto de upload, né? Então, sempre o que você compra, o seu canal de comunicação, ele está associado, né? O download está associado ao upload. E sempre há um desbalanceamento. Nunca é uma coisa simétrica. Para ser simétrico, aí você tem que pagar mais e tudo mais, né? Tem uma série de situações comerciais envolvidas aí. Então, tem questões físicas e de consumo de energia também, né, professor? Consumo de energia, exatamente. Que é no caso do móvel, né? O uplink está partindo do móvel, né? Então, isso. O radiotransmissor do móvel é um pouco menos potente, né? Perfeito. E em consideração bateria. Perfeitamente. E aí ele pede, e ele fala no material quais são as possíveis soluções para resolver esse problema. E aí tem um slide que eu lembro bem, que o título do slide chama SUL. Como está escrito aqui, ó, SUL. Tem lá, né, que é o desacoplamento entre uplink e downlink. Página 25 do módulo 2. Pronto, 25 do módulo 2. Então, tirar, ou seja, colocar dois canais separados, um para downlink e outro para uplink, resolve porque você trata, né, é uma das soluções, porque aí você trata o uplink de um jeito e trata o downlink de outro jeito, inclusive em termos de modulação. Não é? Então, trata diferente. Isso. Só que para você fazer isso, né, colocar esses dois canais de forma separada, você vai precisar, muitas das vezes, de um dispositivo que o Douglas falou ainda agora em cima, que é um dispositivo multistream, né? Ou aquele cara que tem duas interfaces aéreas, ou tem, enfim, mais de uma interface aérea, para poder você enlaçar uma com downlink, outra com uplink, canais diferentes, frequências diferentes, e fazer a coisa rolar. Então, de cara, só por isso, essas duas a gente já marca, certo? Beleza? Ou não? Certinho, beleza. Agora, essas duas que vêm para cá, aí a gente entra assim, não era para a gente ter dúvida sobre isso, certo? Mas aí eu pergunto o seguinte, alguém lembra do que é CU e DU, hein?
Central Unit, Distributed Unit. Perfeito. Isso tem a ver com downlink e uplink, desbalanceamento? Não tem, né? Isso tem a ver com o quê? Com o núcleo orientado a serviço, né? Um instanciamento dessas unidades mais perto ali, ou na rede de transporte, ou na rede de enlace, ou na nuvem, né? Então, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com uplink e downlink, com o balanceamento de downlink e uplink. Beleza? E essa última aqui? A gente falou disso numa das questões de cima, né? O LDPC Code serve para quê? Para codificar canal de dados, né? Dados. Muito bem. Dados. Aí, quando se serve para codificar canal de dados, aí eu pergunto, tem a ver com resolver o problema de uplink e downlink? De desbalanceamento? Não. A gente está falando de desbalanceamento, né? A codificação do canal de dados vai servir para que você aumente a eficiência espectral daquele canal. Mas em relação a fazer resolver o balanceamento, nada a ver também não. Então, essas duas seriam as opções que deveriam ser marcadas. Beleza? Ok. Beleza. Bacana. Pessoal, estamos chegando a 1h30, eu quero saber assim, vamos mais Tem dois... Tem outra pergunta, mas... Não, vamos fazer, mas vamos fazer mais duas só e a gente encerra, porque senão a gente não consegue, porque a minha esposa está puxando minha orelha. 5G Network para buscar. Calma aí, é Mônica, né, que está falando? Calma aí, Mônica. Mônica, mas a gente perguntou para você ainda agora, você não respondeu para nós. Entendeu essa parada? Só que eu não tinha percebido que eu tinha deixado o microfone mudo. Aí vocês foram entrar em outro assunto, aí eu também parei, não falei mais nada. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Fala aí, 5G? Network. 5G. Opa, tá. Network. Mas essa pode passar. Tá bom. Tem 10 segundos, sim. Essa? Não. Eu acho que é aquela do... Essa aqui? Não, é onde a rede 5G pode usar alta ordem de modulação para aumentar a achei. É essa, né? Isso. Boa. Maius, quer comentar essa? Não, é modulação, vou passar para o Douglas. Tá bom, vai lá, Douglas, vai lá. Douglas está na microfone, Douglas. Valeu, gente. Isso aqui tem um... Quem acompanha o Porta dos Fundos, eles fizeram um disso, né? Justamente sobre esses casos, né? Bom, vamos lá. 5G pode usar, ele usa, né? Pode usar alta modulação de alta frequência para aumentar, né, a taxa, né, na verdade, a taxa de transmissão na interface wireless, né, na interface sem fio, né? Qual das seguintes opções sobre alta modulação é incorreta? Gente, alta modulação, ela pode melhorar a utilização do espectro? Sim. Vamos lá. Alta modulação, ela tem requisitos, né, altos requisitos de nível de sinal, pessoal, a relação de ruído, sinal ruído, né? Também. Vamos lá, novamente. Alta modulação, ou tecnologias de alta modulação, aumenta o custo do terminal? Sim, também. Vai precisar aumentar, né? Você vai trabalhar mais. Exatamente. Então, você vê que a questão parece ser difícil, mas não é. Não né? é, exato. Aí quando você chega na última, ele entrega os pontos pra gente, né? Aí ele dá a questão, você fala, olha, você chegou até aqui, parabéns. Né? Não tem outra? 256 QAM e massivo meia não pode ser trabalhado juntos? Não podem trabalhar juntos? De jeito nenhum, né? Pode demais. Pode e deve, né? Ser usado. Tem que ser. Tem que ser usado, né? Inclusive, o 256 QAM é usado bastante para resolver ou para aumentar a eficiência espectral ali do canal de uplink. Exatamente. E o massivo MIMO a gente já viu que é uma coisa já consolidada, né? Ele não surgiu no 5G, tá, gente? Massivo MIMO, o que foi melhorado no 5G foi o 3D beamforming, a forma de fazer o scanning, né? Para sempre entregar o pico do sinal para o terminal móvel, né? Isso é feito de forma dinâmica. Mas a tecnologia em si ela já é mais antiga, né? Ela já
Já tem bastante tempo e é usado, por exemplo, em outras frequências não licenciadas, inclusive. Em Douglas, colocar outra observação aí também, que o 256 que é AM, ele também não é novidade do 5G, ele já existia no 4G, só que apenas no downlink. O 5G ele vem para o uplink também, que é esse slide, eu botei slide 27, módulo 2, e a galera não confundia aí na prova, na hora de ler, igual eu li rápido aquela questão, teve aluno meu aí que errou questão, que ele perguntou se o 256 que é AM tinha a ver com criptografia, porque lá tem 256 também, o algoritmo de criptografia, né? No 4G era 128, agora no 5G passa para ser 256, que por coincidência é o mesmo número. Só que o 256 que é AM é modulação e só o 256 lá é o algoritmo de criptografia, tá? Só mais essa observação aí. Eu acho que essa é mais pegadinha para quem já é da área, porque... Lucas, e quem me perguntou isso aí foi justamente da área, eu não lembro quem foi, se foi você, ou foi alguém que perguntou ainda no Telegram, não foi? Eu não me lembro também, mas é porque no LTE tem muito terminal com limitação de fazer, por exemplo, carrier aggregation com MIMO, ou MIMO com 256 QAM, mas a limitação é dos terminais, não é da tecnologia mesmo. Entendi. Tá, deixa eu só falar em cima desse negócio aqui, em cima dessa questão aqui já que a resposta correta foi MIMO, antes da gente pedir a última questão aí, de sugestão, eu já vi, acho que já comentei algumas vezes com vocês aqui, com as turmas, se perguntarem para vocês o seguinte, qual é a vantagem do MIMO tradicional para o Massive MIMO? Vocês saberiam me responder assim de cara? Do MIMO tradicional para o Massive MIMO? Para o Massive MIMO, exatamente. Qual a diferença básica? Na verdade, qual a principal vantagem? Já soprou ela aí, né, professor? Vamos ver se vocês vão lembrar. O Douglas soprou aí. Pois é, exatamente. Não é aquele 3D Beam que já ajuda? Exatamente. 3D Beamform. Isso. 3D Beamform, exatamente. Essa é a vantagem do Massive MIMO. MIMO já existia. Aí o Massive MIMO colocou mais uma dimensão aí, no caso da altura, né? Então ele vai fazer varredura ali nas 3 dimensões, que aí é a característica diferenciada. Cláudio, deixa eu aproveitar, só para eu entender. Quando fala em varredura, eu lembro que você falou que ela fica, eu não sei se é a antena, só para eu visualizar. Horizontal, ela fica indo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. É isso? A antena se mexe? Não, na verdade o que se mexe é o feixe. O feixe? O feixe é que se mexe, não é a antena. Por isso é que tem várias antenas, porque cada uma, porque na verdade, veja, a antena não vai fazer que nem um radar, né? O que vai fazer o radar é o feixe, porque você vai ter várias antenas, até 64 para transmitir e 64 para receber, e o que vai fazer a varredura são os feixes, porque eles vão ficar se entrelaçando. Então, quando fala de varredura, é que você vai ter vários feixes aqui, né? Se entrelaçando, e aí a ideia da varredura é colocar o móvel sempre numa região pico do sinal. Eu tenho um slide até sobre isso que você dá na aula, mas é porque é o seguinte, porque quando eu visualizo, eu entendo que, por exemplo, embora a gente, quer dizer assim, pelo menos você observa no celular, que quando você olha, tá, na maioria, pelo menos assim, você sempre bate o olho, tá topado o sinal, porque dá para entender que, por exemplo, se você ficar parado, o sinal vai ficar variando, ou é isso mesmo? Não, o sinal, a tendência é que eu digo assim, aumentando e diminuindo por causa desse encontro. Exatamente. O sinal, por ser um sinal aéreo, ele vai variar de todo jeito, né? Ele não vai ficar fixo de jeito nenhum, ele vai variar de todo jeito. Agora, o fato de você estar parado e esse sinal está chegando em você, ou seja, significa dizer que aqueles feixes estão posicionados. E se eventualmente você parou num local onde tem essa confluência de pico-pico, tu vai estar naquela área ali o tempo todo, entendeu? Ou seja... tudo bem, mas eu estou falando porque na movimentação dos feixes. Sim. Mas você está entendendo que, na verdade, como é que eu vou dizer para você? Não é, o feixe, ele não se mexe, né? Como é que eu vou explicar isso? O feixe já existe, ele é fixo. Só que como são vários... É como se você tivesse a movimentação.
Pode, fica à vontade. Então, essas antenas, é como se ela tivesse várias anteninhas dentro dela, um array. Uhum. E cada um deles está meio que, de certa forma, apontando para um lado, só a nível de exemplo. O terminal fica dando feedback para a Herb o tempo todo. E aí, a Herb vai identificar por qual desses feixes que o terminal chega com melhor qualidade. Isso. E ela vai passar a transmitir para ele por esse feixe. Ok. Agora matou a pau. Quem foi que explicou isso aí? O Lucas. Entendi. Lucas, é show de bola. E cada antena dessa também, ela tem eu não sei como é que é, um grau de defasagem em relação à outra, que aí cada uma vai apontar numa área um pouquinho diferente também. Aí tem questão de potência também, que vai regular quando tiver esse retorno, para ser um pouquinho mais... Assim, o que me deixou entender mais assim também, eu entendi o que você quis dizer também, Cláudio, mas foi essa questão do feedback, né? Aí agora do terminal. Porque, na verdade, faltou, por isso que o Lucas fechou legal, porque realmente faltou falar para o entendimento ficar completo que a comunicação ela existe ali e só vai existir de um lado para o outro se existir daqui para lá também, né? Então, o que é um feedback, né, que o Lucas acabou de dizer para a gente. Não, beleza. Show de bola. Pessoal, e só uma observaçãozinha para a gente concluir esse comentário, acho que vale a pena. Isso está relacionado também à descentralização da arquitetura lá, do CU e do DU. Isso. Aí sim, nesse caso sim, porque a gente está falando tudo de função de rede. Essa função de rede que vai fazer esse ajustamento do peso, esse ajustamento do feixe, do BIM, é tudo via software. Que interessante. Por isso que não se mexe a antena, né? A antena não se... Então, é tudo função de rede em software, diferente da rede de enlace 4G, né? Que é um equipamento lá, que é um appliance, né? Hardware e software lá fica. Isso não é uma função, pode estar rodando, por exemplo, num Docker. E aí, tem muito usuário naquela região, escalono isso. Usa um Kubernetes lá, um orquestrador, aumenta a quantidade de container, né? Com aquela função de rede, faz esse ajuste do feixe. Diminuiu a quantidade, acabou o Rock in Rio, diminuiu. Quer dizer, o equipamento é o mesmo lá. É só as funções de rede que vão ser alocadas dinamicamente. Né? Tudo por isso que tem o tal do Cloud Run, né? E tal, aí pode rodar em container, numa VM, né? Aí. Isso. Principalmente. Olha, outra coisa, Cláudio, se eu pudesse dar uma sugestão, no próximo sábado, se houver a possibilidade, por exemplo, tem coisas que eu tenho algumas dúvidas. Uma delas, Cloud Run, por exemplo. Sabe, como é o funcionamento, mas enfim, são essas coisas só para entender conceitualmente, até para saber responder a questão. Então, tipo assim, se tiver uma primeira parte só disso no próximo sábado, que eu tenho algumas dúvidas aqui para poder trazer sobre essas coisas. Se houver a possibilidade. O que é que eu sugiro, pessoal? Deixa eu só parar aqui um pouquinho. O que é que eu sugiro que a gente faça? Para o próximo encontro de sábado, que já está agendado, né, eu espero que todos estejam aqui também, a gente pode, nos grupos de Telegram das nossas turmas, respectivas turmas, coloquem as dúvidas que vocês têm, as maiores dúvidas, ou questão, ou dúvida teórica mesmo sobre uma determinada parte do PDF, ou um assunto qualquer dentro do 5G, que aí, se vocês conseguirem colocar durante a semana, a gente consegue chegar aqui e fazer essa primeira parte da aula, fazendo essa revisão, né, antes de entrar nas questões. Eu acho que depende mais de vocês do que da gente, entendeu? Se vocês colocarem... Porque se a gente for, nessas aulas de sábado, repetir todo, ou falar das coisas que a gente acha que vocês não entenderam, fica difícil. Então é melhor vocês dizer, a gente está precisando focar nisso. A gente tenta fazer um bate-papo, né, inicial sobre a teoria e depois parte para as questões. Mas também, quem tiver dúvida de questão direto, manda, que aí... Aqui eu selecionei, dei um Ctrl F, né? A gente podia ter feito isso desde o início. Que bom que o Vinícius cortou a gente aqui e pediu para ir fazer as buscas das questões, mas para a gente não cair nas questões muito óbvias, né? Então, vamos direto nas questões que são problemáticas, que são duvidosas e tal. E não estou dizendo que a gente vai resolver, não, tá? Só estou dizendo que a gente vai tentar argumentar com vocês. Se colar a nossa argumentação, se a nossa argumentação for boa, beleza. Se não for, aí vocês é que argumentem com a gente aí, vocês que se virem para nos convencer de que aquilo ali está certo, beleza? Ô, pessoal. Beleza. Fala, Lucas. Só como último comentário em relação ao Massive MIMO,
Eu compartilhei um vídeo aí, talvez ele não some tanto para a questão das questões da certificação, mas me ajudou bastante no entendimento desses feixes do Massive MIME. Aí... Pô, bacana, cara. Tá no chat aqui? Tá no chat. Viu, Vinícius? Aí agora também já se comentar, não cai lá na certificação. Tem alguns estudos já da formação de feixe, do beamform, do Massive MIME, baseado em potência. Então, agora você poderia modular mais usuários também baseado na potência. Aquela mesma frequência, naquele mesmo canal que atenderia só um usuário nessa direção aqui, né, que era a cobertura era total, pegar como exemplo aí uma lanterna tática, aquela lanterna policial. Quando você coloca ela no mínimo aqui, ela tem aquela bola que ilumina 10 metros quadrados. Seria a radiação hoje. Quando você estica ela, ela vai iluminar um km lá na frente, só aquela bolinha. Então, eu vi uma pesquisa, um estudo que, usando a formação de feixe, você poderia diminuir o feixe e alcançar um usuário mais distante e reaproveitar aquela mesma frequência para pegar outro usuário no sentido oposto. Então, você poderia usar o que a gente não consegue usar hoje, que é aproveitar a mesma frequência e o mesmo canal para dispositivos diferentes, porque ele está radiando como se fosse 360, né? E com esses ajustes de peso, igual o Douglas falou, e baseado na potência que você vai medir ali, mensurar, você conseguiria atingir um usuário numa região e outro usuário na outra região, utilizando a mesma frequência, o mesmo canal, só que baseado em potências de modulação diferente. Nossa. Só que isso aí não tem no material, né? Eu vi, e também não está pronto ainda. Tem desenvolvimento. Beleza, valeu, mano. Mas é um negócio bem confuso mesmo, porque você vê com uma antena é fixa, né? Mas ali ele vai basear em questão disso aí, a frequência, a potência e os ajustes, os pesos. Bom, senhores, então nós vamos ficando por aqui, né? E eu que... Opa, fala, Bob, falou alguma coisa? É porque o teu som é bem baixinho. Convexo, né? O que o Maílson falou, dela refratar o oposto. Eu acho que é isso, né? Questão do convexo lá. De refratar o oposto, Maílson. Refratar o oposto? Ela, ao contrário, né? Ela rebate e ao contrário. Microfone, Maílson. Microfone, Maílson. Aluno, hoje eu tô... Gente, eu tava com enxaqueca desde cedo aqui, eu nem ia vir pra aula, viu? Não é desculpa não, que o Cláudio Douglas sabe aí, ó. Já seria diretamente do Massive MIME, já sairia nas direções opostas, com os feixes mais reduzidos. Não sei que quem assistiu minha aula 2, eu peguei até uma lanterna, brinquei aqui na parede para mostrar, que seria o exemplo aí, que é o que está em estudo. Só que isso aí não cai na certificação. É igual a notícia quente que o Douglas trouxe aí, que saiu essa semana, tá? É só adicional. Nossa. Beleza. Senhores, então é o seguinte, nós vamos ficando por aqui. Eu queria só pedir uma gentileza para vocês, porque todo final de aula a gente quer fazer um registro, né, fotográfico e tal. Vocês podem, quem puder abrir a câmera, e eu já aproveito para ver quem é que está só com... aí o Orion, certificado HCIA, né? Tá, olha aí a galera toda, só para eu tirar uma foto, cadê? Deixa eu ver. O Weber ainda está por aí. E o restante, pode abrir a câmera ou tá... O Lucas está lá em cima de uma estação Rádio Base lá. Cadê tá pendurado, cadê? Deixa eu ver. Agora. Acho que agora já dá para tirar aqui a fotinho, hein? Atenção, todo mundo. O Vinícius saiu do flutuante, vocês viram aí, ó. Rapaz, foi rápido. Eu vi, rapaz, tu viu? Foi do flutuante ligeiro para aí, não foi? Nada disso, tô aqui estudando desde manhã, cara. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu. Agradeço a presença de todos, viu, pessoal? Excelente final de semana aí, tá? Até mais. Obrigado a vocês aí. Valeu a todos, viu? Um abraço, valeu, pessoal. Valeu. Até mais, gente. Até mais.